Nas prateleiras coloridas dos supermercados, entre ovos de chocolate e pelúcias de coelhos, uma verdade essencial se perdeu. A Páscoa moderna tornou-se uma festa sem sangue, uma celebração sem sacrifício, um memorial sem memória. Enquanto as crianças esperam ansiosas por doces, poucos se perguntam: onde está o cordeiro? Esta não é uma simples questão de tradições culturais. É um esquecimento perigoso do próprio coração do Evangelho. A verdadeira Páscoa nunca foi sobre fertilidade ou renovação sazonal, foi sempre sobre redenção através do sangue. Quando Deus estabeleceu a primeira Páscoa no Egito, deixou claro: sem sangue não há proteção, sem sacrifício não há libertação. O mundo moderno, em sua tentativa de criar uma espiritualidade mais palatável, removeu o elemento que mais confronta nossa condição, o preço pago por nossa liberdade. Substituiu o cordeiro por coelhos, o sangue por chocolates, a cruz por decorações festivas. Mas nenhuma quantidade de açúcar pode adoçar a verdade amarga de que o pecado exige pagamento, e que somente o sangue de Cristo poderia satisfazer esta demanda divina. Há 3.000 anos, famílias israelitas se aglomeravam em suas casas, observando com temor sagrado enquanto o sangue do Cordeiro Pascal era aspergido em seus umbrais. Naquela noite, entenderam que a diferença entre vida e morte estava no sangue aplicado. Hoje, precisamos redescobrir esta verdade fundamental, não para um julgamento no Egito, mas para a eternidade. A noite mais importante da história de Israel começou com uma ordem que ecoaria através dos séculos. Em Êxodo 12, versículos 12 e 13, Deus estabelece instruções precisas. Cada família deveria tomar um cordeiro sem defeito, sacrificá-lo ao crepúsculo, e com seu sangue marcar os umbrais de suas portas. Não era uma sugestão, mas um mandamento vital, a diferença entre vida e morte. O detalhe do cordeiro sem defeito não era mero ritualismo. Apontava para um padrão de perfeição que somente Cristo cumpriria plenamente. Enquanto os israelitas selecionavam seus cordeiros com cuidado, Deus já visionava o cordeiro perfeito que um dia seria oferecido não apenas por uma nação, mas por toda a humanidade. O sangue nos umbrais não era magia, era obediência à palavra revelada, fé em ação que resultava em salvação. O que muitas vezes passa despercebido é o contexto espiritual daquela noite. O Egito não era apenas uma nação opressora, mas um sistema religioso complexo com mais de 80 deuses. Cada praga havia confrontado diretamente essas divindades. Agora, ao exigir o sacrifício de um cordeiro, animal sagrado para os egípcios, Deus demonstrava soberania total sobre todo o sistema religioso humano. O sangue nas portas era tanto proteção quanto proclamação: somente Jeová é Deus. A aplicação para nós é profunda. Assim como os israelitas foram salvos não por seus méritos, mas pelo sangue aplicado, nossa redenção também depende exclusivamente do sacrifício de Cristo. A fé que salvou naquela noite não era uma crença vaga, mas específica, crer que o sangue do Cordeiro seria suficiente para protegê-los do juízo. Hoje, a questão permanece: confiamos no sangue de Cristo como nossa única esperança de salvação? Séculos se passaram desde aquela noite no Egito, mas o tema do Cordeiro continuou ecoando através das Escrituras. O profeta Isaías, em um dos textos mais impressionantes do Antigo Testamento, descreve com detalhes vívidos o que aconteceria ao Messias prometido: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53, versículo 5. Cada palavra desta profecia seria cumprida com precisão no Calvário. O paralelo entre o Cordeiro Pascal e o servo sofredor de Isaías é inegável. Ambos eram inocentes, um sem defeito físico, o outro sem pecado. Ambos foram sacrificados voluntariamente, um pelos israelitas, o outro por toda a humanidade. O sangue de um protegeu da morte física por uma noite. O sangue do outro oferece proteção da morte eterna para sempre. Isaías 53, versículo 7 reforça esta conexão. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Quando João Batista vê Jesus aproximando-se no Jordão, sua declaração não é casual. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João 1, versículo 29. Esta identificação intencional mostra como toda a narrativa bíblica converge para Cristo. O sistema sacrificial do templo, com seus incontáveis cordeiros imolados, apontava para um único sacrifício perfeito que tornaria todos os outros obsoletos. A profundidade desta verdade nos confronta.
O Deus que exigiu sangue no Egito é o mesmo que proveu seu próprio cordeiro no Calvário. O juízo que passou sobre as casas marcadas é o mesmo que passa sobre todo aquele que está em Cristo. A pergunta que ecoa através dos séculos permanece: você está sob a proteção do sangue do Cordeiro? Naquela que seria sua última noite antes da crucificação, Jesus reuniu seus discípulos para uma celebração que transformaria para sempre o significado da Páscoa. Enquanto compartilhavam o pão e o vinho, palavras revolucionárias ecoaram na sala. Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Lucas 22, versículo 20. Naquele momento, o Cordeiro de Deus estava institucionalizando o memorial de seu próprio sacrifício. O detalhe histórico crucial frequentemente negligenciado é que esta não era uma ceia comum, mas o seder de Pessach, a refeição ritual da Páscoa judaica. Cada elemento do prato pascal ganharia novo significado em Cristo. O pão ázimo, que simbolizava a pressa do êxodo, agora representaria seu corpo sem fermento do pecado. O vinho, que lembrava o sangue do Cordeiro nos umbrais, se tornaria memorial de seu sangue derramado. Jesus não estava abolindo a Páscoa, estava cumprindo-a. A menção à nova aliança não era acidental. Referia-se diretamente à promessa de Jeremias 31, onde Deus prometeu fazer uma aliança superior à do Sinai. Enquanto a antiga aliança foi estabelecida com sangue de animais, Êxodo 24, versículo 8, a nova seria ratificada com o sangue do próprio Filho de Deus. O cálice que Jesus ofereceu representava nada menos que a transformação radical do relacionamento entre Deus e a humanidade. A profundidade desta verdade exige uma pausa. Naquela sala, enquanto os discípulos ainda não compreendiam plenamente, estava sendo oferecido o antídoto definitivo para o pecado humano. O sistema sacrificial que durava 1500 anos estava prestes a encontrar seu clímax e conclusão. Cada cordeiro pascal imolado desde o Egito apontava para este momento, quando o próprio Deus proveria o cordeiro, como fizera com Abraão no Monte Moriá. O sol escureceu sobre Jerusalém naquela tarde fatídica, quando a profecia se tornou realidade e o símbolo encontrou sua substância. Enquanto a cidade se preparava para celebrar a Páscoa com cordeiros sacrificados no templo, o verdadeiro Cordeiro de Deus pendia em uma cruz fora dos muros. A sincronização não era coincidência, era o cumprimento perfeito de um plano divino estabelecido antes da fundação do mundo. Os detalhes históricos revelam uma ironia profunda. Enquanto os sacerdotes realizavam os rituais pascais com perfeição cerimonial, eles mesmos haviam entregado o Cordeiro perfeito à morte. Os mesmos homens que examinavam os cordeiros em busca de defeitos não conseguiram encontrar falha alguma em Jesus. O sistema sacrificial que eles representavam estava prestes a ser tornado obsoleto pelo único sacrifício que realmente poderia tirar pecados. A cena do Calvário contrastava violentamente com a ordenança original da Páscoa. No Egito, cada família precisava aplicar pessoalmente o sangue em sua própria casa. Agora, o sangue escorria por iniciativa divina, oferecido uma vez por todas para toda a humanidade. O grito de "está consumado" ecoou não como uma admissão de derrota, mas como proclamação de que toda dívida estava paga, todo requisito satisfeito. A profundidade deste momento desafia a compreensão humana. O Criador do universo, o Autor da vida, permitiu-se ser sacrificado como um cordeiro mudo. Aquele que instituíra o sistema sacrificial no Sinai agora cumpria seu próprio requisito. A justiça e a misericórdia, que pareciam irreconciliáveis, encontrarão-se na cruz de maneira que nenhuma mente teria imaginado. Ao longo da história, poucos símbolos carregam tanto poder e mistério quanto o sangue do Cordeiro. Não se trata de um mero fluido biológico, mas de uma realidade espiritual que continua a operar transformações radicais. Enquanto o mundo contemporâneo tenta reduzir o cristianismo a filosofias vazias ou moralismo superficial, o sangue de Cristo permanece como divisor de águas entre a religião e a redenção genuína. A eficácia deste sangue não está em sua quantidade, mas em sua origem divina. Quando João, o discípulo amado, viu o Cristo crucificado, notou um detalhe significativo: saiu sangue e água. João 19:34. Este testemunho ocular revela que cada gota foi derramada completamente, não por acidente, mas para que nada fosse retido. O sacrifício era total, a entrega absoluta. Na vida prática dos crentes, este sangue opera em 3 dimensões transformadoras: purificação do passado, poder para o presente e garantia para o futuro. Ele lava as manchas mais profundas da consciência, quebra cadeias de pecado arraigadas e assegura o direito à herança eterna.
Enquanto terapias humanas oferecem alívio temporário, o sangue de Cristo promete libertação definitiva. A ironia é que justamente o elemento mais poderoso da fé cristã é o mais negligenciado em muitos púlpitos. Alguns o consideram muito violento para os ouvidos modernos, outros o reduzem a mero simbolismo. Mas a história da Igreja mostra que todo avivamento genuíno foi marcado por um retorno à pregação do sangue redentor. Onde esta verdade é proclamada, vidas são radicalmente transformadas. A madrugada do primeiro dia da semana revelou o que nenhum discípulo ousara esperar. A pedra removida não era para deixar Jesus sair, mas para permitir que o mundo visse o túmulo vazio. A ressurreição não foi um acréscimo à obra da cruz, mas o selo de aprovação divina sobre o sacrifício perfeito do Cordeiro. Enquanto os líderes religiosos imaginavam ter encerrado a história, Deus estava escrevendo o capítulo final de sua vitória sobre o pecado e a morte. Este evento histórico faz mais do que validar as afirmações de Cristo. Ele confirma a eficácia eterna de seu sangue. Um Jesus morto seria um mártir como outros. O Cristo ressurreto é o Redentor divino cujo sacrifício foi aceito pelo Pai. A ressurreição declara ao universo que a dívida do pecado foi paga na íntegra, que o preço da redenção foi suficiente e que o sangue aspergido no Calvário tem poder para purificar toda a humanidade. A ironia é sublime. Os mesmos líderes que conspiraram para matar Jesus ordenaram que a tumba fosse vigiada, tornando-se involuntárias testemunhas da ressurreição. O selo romano quebrado e a guarda armada impotente são provas não planejadas da vitória de Cristo. O sistema religioso que rejeitou o Cordeiro de Deus viu-se confrontado com o poder incontestável da ressurreição, um fato que nem a difamação nem a perseguição puderam apagar. Hoje, quando celebramos a Páscoa, não comemoramos um evento histórico distante, mas proclamamos uma realidade presente. O mesmo poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos opera em todos os que estão nele. A ressurreição garante que nosso pecado foi perdoado não apenas na teoria, mas na realidade, que nossa fé não está em vãs filosofias, mas no poder do Deus vivo, e que nossa esperança não se limita a esta vida, mas se estende à eternidade. Eis que estou à porta e bato, declara o Senhor no livro de Apocalipse 3, versículo 20. Estas palavras ecoam através dos séculos como um convite urgente para todos que ainda não se abrigaram sob o sangue do Cordeiro. A verdadeira Páscoa não é um ritual a ser repetido, mas um chamado para ser respondido, uma oportunidade de passar da morte para a vida, como aconteceu naquela primeira noite no Egito. O apóstolo Pedro, que testemunhou pessoalmente o poder do sangue de Cristo, nos exorta, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. 1 Pedro 1, versículos 18 e 19. Este é o coração do Evangelho que o mundo tenta silenciar. Nossa redenção tem um preço, e Cristo pagou por completo. Enquanto o mundo se distrai com celebrações vazias, o Cordeiro continua a chamar. Sua voz não é de condenação, mas de amor sacrificial, o mesmo amor que o levou a dar sua vida por nós. A decisão agora é nossa. Continuaremos buscando refúgio em tradições humanas e símbolos vazios, ou nos abrigaremos sob o sangue que realmente pode nos salvar? Pai Celestial, neste momento em que contemplamos o sacrifício do Cordeiro, abençoa cada coração que ouve esta mensagem. Que o poder do sangue de Cristo transforme vidas, traga convicção de pecado e conceda certeza da salvação. Que esta verdade não seja apenas compreendida, mas vivida por todos os que te buscam. Em nome de Jesus, o Cordeiro Perfeito. Amém. Se você gostou da mensagem, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para nos ajudar.